antiguidade, democracia era o governo de muitos e designava um sistema bem conhecido de regras de governo das cidades. A partir da modernidade, discute-se o significado do termo, o processo de tradução dos princípios democráticos em regras e instituições e a construção de instrumentos capazes de avaliar o grau de democracia presente em cada arranjo institucional. É o que acompanharemos a seguir na exposição do sociólogo Caetano Ernesto Pereira. Ao longo do tempo, a democracia ganhou concepções diferentes, de majoritária a consensual. A democracia majoritária está preocupada com a definição de alguma maioria, por reduzida que seja, que viabilize um governo majoritário. Por sua vez, o foco da democracia consensual é a partilha cada vez maior do poder, com a ampliação permanente do número daqueles que o exercem. Essas diferenças não se manifestam apenas nas teorias, mas principalmente nos arranjos institucionais nos quais a regra democrática se materializa. A federação é mais propícia ao aparecimento e à participação de grupos que são minoritários. Por quê? Porque grupos que são majoritários no plano nacional podem ser minoritários no plano de uma unidade da federação. Então, nos países federados, o próprio poder é mais compartilhado somente por esse fato, que você tem instâncias diferenciadas e a maioria de uma instância pode não ser a maioria da outra. Então, a organização unitária é aqui associada ao modelo majoritário, enquanto a organização federativa ou federada é associada ao modelo consensual. Um sexto traço institucional é a organização do poder legislativo, e o autor opõe aqui os países unicamerais aos países bicamerais. O unicameralismo está associado de forma clara ao modelo de democracia majoritário. Por quê? Porque falta uma segunda Câmara onde os interesses de grupos minoritários possam se fazer presentes, possam se fazer valer em voz ou mesmo em poder de veto. Então, os países unicamerais tendem a estar alinhados, mais próximos, tendem a ser a expressão ou a incorporar o princípio da democracia majoritária. E os países bicamerais aproximam-se, por sua vez, da democracia consensual. Outra característica institucional que serve para distinguir países num ou no outro sentido é a existência de uma Constituição flexível versus ou contraposta a uma Constituição rígida. Constituição rígida é aquela que só pode ser alterada por um voto qualificado. Então, não basta a maioria simples para mudar a Constituição. Enquanto que os países que têm uma Constituição que não é rígida, que é, então, uma Constituição flexível, a maioria pode, a qualquer momento, mudar a Constituição. O Reino Unido, por exemplo, aqui é mais um caso exemplar, porque ele não tem uma Constituição escrita. Ele tem princípios mais gerais. E a Câmara dos Comuns pode especificar esses mesmos princípios, pode alterá-los a qualquer momento. Então, não é exigido um quórum qualificado. A maioria de 50% mais um pode fazer isso. Então, a maioria não tem muito menos restrições aqui do que tem num sistema em que a Constituição é rígida, porque ali é necessário um quórum de mais do que 50% mais um quórum de 2/3, 3/5, um quórum mais difícil de ser conseguido. O autor também vai contrapor países que não têm uma corte constitucional com países onde existe um tribunal constitucional. Por quê? Porque países onde existe um tribunal constitucional, o tribunal constitucional pode
contrariar a vontade da maioria em nome da Constituição. Ou seja, em termos práticos, isso significa que a Câmara dos Deputados pode aprovar uma lei e a Suprema Corte, o Supremo Tribunal, pode declarar essa lei inconstitucional. Isso é uma limitação ao princípio da maioria simples. Ou seja, a maioria é mais poderosa nos países onde não há Tribunal Constitucional do que naqueles que têm um Tribunal Constitucional. Evidentemente, então, a existência e funcionamento de um Tribunal Constitucional é um sintoma, é um indicador que aproxima o país do campo desse modelo consensual de democracia. O último indicador institucional que o autor usa é a existência ou não de um Banco Central independente. Por que isso? Porque o Banco Central dependente significa que ele é dependente do governo, ele é dependente ou do poder executivo, nos países presidencialistas, ou do poder legislativo nos países parlamentaristas. E se ele é dependente desse poder, ele obedece à vontade da maioria daquele momento. Enquanto que os países que têm um Banco Central autônomo, independente, que têm uma meta definida constitucionalmente e cumpre essa meta sem se preocupar com as vontades cambiantes, volúveis, passageiras da maioria, esse Banco Central é um indicador forte de que aquele país está próximo desse modelo consensual de democracia. Ele vai obedecer a um mandamento constitucional escrito, ele tem a sua tarefa, a sua própria missão e não está ao sabor da vontade do presidente daquele momento. Então, um Banco Central independente, autônomo, além dele ter autonomia, essa autonomia ela se manifesta no fato de que os seus dirigentes têm uma indicação e eles têm mandato. Eles não podem ser destituídos quando o presidente considera que eles não cumpriram a tarefa do ponto de vista do que o presidente acha que é a tarefa. Enquanto que o Banco Central autônomo, o presidente do Banco Central tem o seu mandato de 4 anos, ou de 2 anos, ou de 3 anos, e ao final desse mandato, um novo presidente será eleito. Então, eu acho que fica claro aqui que os 10 traços que estão associados institucionalmente ao modelo majoritário e as 10 contrapartes que estão mais associadas, estão vinculadas ao modelo consensual de democracia. E o autor é muito convincente quando ele cita exemplos de países que estão num e no outro caso, que se aproximam de um e outro caso, e o grande exemplo do modelo majoritário é o Reino Unido e alguns países que foram colonizados por ele, como Austrália, Canadá, alguns países africanos, a Jamaica. E os dois modelos de uma democracia de consensual que ele vai apresentar o tempo todo são a Bélgica, por um lado, e a Suíça, por outro, que são países com profundas divisões étnicas, linguísticas, religiosas, onde a experiência de convivência entre grupos diferentes criou engenharias institucionais que dão proteção à minoria. E é por isso que esses dois países são mais useiros no bicameralismo, no pluripartidarismo, no voto que é então proporcional, no Banco Central autônomo, na Corte Constitucional. Ou seja, foi uma longa experiência de conflitos internos de populações divididas que chegou a esse resultado institucional que o Liebhardt toma, sistematiza, apresenta e põe até como uma possibilidade teórica para novas e futuras pesquisas.